Tudo bom, pessoal? A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Imitando a Cristo. Fico muito feliz de ter você aqui. Certamente, assim como eu, você tem se esforçado a ser uma pessoa mais parecida possível com Jesus. E hoje eu quero compartilhar um tema que um texto base, se encontra em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 22, que vai dizer assim: E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Confesso que Noé é um personagem, eu colocaria assim para mim um top 10 dos que eu mais admiro na Bíblia. Por quê? Porque Noé, ele foi uma pessoa que, em sua época, a palavra do Senhor fala que as pessoas estavam entregues ao pecado, buscavam o mal, buscavam as coisas ruins, e Deus, ele ficou muito triste de ter criado o homem. Tem um versículo que fala que Deus se arrepende de ter feito o homem, só que no original significa que Deus ele sentiu uma grande tristeza de ter criado o homem. Por quê? Porque Deus ele não criou o homem para ficar mergulhado no pecado. Deus ele não criou a humanidade para poder ter prazer no erro. Ele criou o homem para ser conforme a sua imagem e semelhança. Na época de Noé, infelizmente as pessoas já tinham se desviado da presença do Senhor. E a palavra fala que Deus então olha para a terra e encontra em Noé uma pessoa justa. E o coração de Deus se alegrou a ponto de poder, através de Noé, fazer esse pacto. Então, como nós conhecemos a história, Deus ele pede para Noé construir uma arca. E aí que eu chego no tema desse vídeo. Qual que é a sua arca? Qual que é o projeto que Deus colocou no seu coração? Qual que é realmente a obra que Deus tem confiado em suas mãos? Noé, ele poderia ter negligenciado o seu chamado, ele poderia ter ouvido as pessoas, porque ele fez a arca em uma época que ainda não tinha caído chuva sobre a terra. Então ele realmente ouviu a voz de Deus, recebeu a direção do Senhor. A gente chega nesse verso que fala que Noé ele fez tudo conforme Deus havia mandado. E dentro disso, o Espírito Santo tem para nós algumas aplicações. Primeiro, independente daquilo que as pessoas têm falado, do que você tem feito, se você confia que esse projeto é direcionado por Deus, é a arca que Deus colocou no seu coração, Deus está usando esse vídeo para te dizer: continue construindo o que eu coloquei para você fazer. Assim como foi com Noé, ele tentou realmente avisar as pessoas, mas elas não deram crédito. Ele envolveu a família dele no projeto. Deus ele sempre vai colocar pessoas que realmente vão te ajudar na criação desse projeto. Quem sabe você chegou aqui nesse vídeo e você tem falado: Senhor, mas está tão difícil, eu não tenho recurso, eu sou tão pequeno, tão pequena. Deus me autoriza a te dizer que não. Se Deus colocou no seu coração, pode ter certeza que antes estava no coração dele. E se você acreditar, assim como foi com Noé, Deus ele vai fazer com que você viva o seu chamado. Assim como foi com Noé, você vai cumprir o que Deus colocou no seu coração. A palavra do Senhor fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. O Senhor está com você. Outra coisa que eu percebo na história de Noé, ele não criou a arca quando ele era jovem. Ele criou a arca quando ele já era uma pessoa avançada em idade. Então, o tempo não tirou a fé. As dificuldades da vida que Noé já tinha passado não fez dele uma pessoa incrédula. E às vezes a gente dá tanta desculpa, né? Fala que
tá tarde demais, que eu tô velho demais, que eu não tenho nenhum recurso. Mas não, isso não foi desculpa. Deus está usando esse vídeo para te dizer: lembra do que eu gerei no seu coração para fazer? Lembra dos talentos que eu já te dei? Então construa, construa, construa. Pessoal, eu falo de coração para vocês. A nossa vida principalmente como servo de Deus, como um imitador de Cristo, só vai ter sentido se realmente nós falarmos sim para o propósito do Senhor em nossas vidas. Se nós falarmos sim para construir a arca que Deus colocou em nosso coração. Então, em nome de Jesus, seja abençoado com essa palavra, crendo que o Senhor, Ele conta com você para este projeto. Assim como Deus olhou para a terra e viu em Noé algo diferente, Deus está olhando para você e Ele sabe que você é uma pessoa temente, uma pessoa que mesmo com as suas falhas e limitações, é uma pessoa que realmente quer agradar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like, compartilha e creia, assim como foi com Jesus. Ele construiu aqui na terra aquilo que ele deveria fazer. Deus, ele tem uma missão para cada um de nós. Construa a arca que Deus colocou no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.